Peço que sentem, por favor. A gente vai começar o painel 3, então as perspectivas sobre Network Fees dentro do contexto brasileiro, onde o Dr. Alessandro Molon vai gentilmente me acompanhar também. Antes de tudo, eu queria apresentar o nosso trabalho, o trabalho que a Internet Society vem desenvolvendo ao longo dos últimos meses. Nós, a partir de uma proposta feita pela Conexis, no meio de 2024, nós finalmente entendemos qual é o cenário e qual é a proposta das empresas de telecoms relacionadas a network fees no Brasil, e a partir disso, então, a gente passou a desenvolver um estudo utilizando a metodologia do módulo de internet de interconectividade, que foi construído pela Internet Society a nível global, para entender como essa proposta ela impacta de uma maneira técnica a internet, como nós conhecemos. Qual é o contexto e do que a gente está exatamente falando, então, né? A Anatel, no âmbito brasileiro, ela lançou, ao longo de 2023 e 2024, duas tomadas de subsídios. Então, é a tomada número 13 de 2023, depois, mais recentemente, a tomada número 26 de 2023, que se encerrou agora no meio do ano de 2024. E ela iniciou esse debate sobre a regulamentação de deveres para os usuários de serviços de telecomunicações. Nesse contexto, na segunda tomada, que foi a tomada número 26, a Conexis ela finalmente propôs um modelo de remuneração de prestadores de serviços de telecomunicações, um pouco diferente da experiência que a gente teve na Coreia do Sul, que atuava em cima dos acordos de peering. A proposta atual da Conexis ela atua em cima do volume de tráfego de dados. E a premissa do modelo de remuneração é baseado na ideia de que o volume de dados trafegados pelos serviços de valor agregado, ele estaria gerando uma pressão sobre as redes. Então, cada vez mais, a internet e as plataformas digitais, elas vêm aumentando o número de usuários, o número de dados trafegados, e isso vem tendo um impacto direto na rede. Essa é a premissa. E, a partir de então, a Conexis ela propõe uma contribuição em cima das grandes empresas, esses serviços de valor agregado, e aí esses serviços, no âmbito geral, plataformas de streaming, redes sociais e outros serviços digitais que geram esse volume substancial, com a ideia de que esses... Peraí, tá... Com a ideia de que esses serviços eles contribuam com a expansão da rede e através de uma cobrança pelo uso dessa infraestrutura. E aí, para a gente pensar nessa proposta, a gente tem que primeiro partir da ideia de internet. De uma maneira técnica, o que a internet precisa para ela existir. Então, a gente tem uma proposta que é uma proposta de cunho econômico, e aí se propõe principalmente que essa proposta ela não afetaria a parte, a infraestrutura técnica da própria internet. Então, a gente se propôs a analisar se isso realmente é verdade a partir de duas perguntas básicas. Como que a proposta ela afeta o que a internet precisa para existir e como a proposta ela afeta a efetivação do máximo potencial da internet. Essa primeira pergunta é baseada numa ideia de princípios fundamentais que sustentam a arquitetura da internet. Então, ao longo dos anos, a ISO construiu esse framework, e nós temos basicamente 5 propriedades críticas. Então, a gente tem a infraestrutura acessível com protocolo comum, uma arquitetura em camadas implementada sobre blocos de construção interoperáveis, um gerenciamento descentralizado com roteamento distribuído, um sistema comum e global de identificadores e uma rede de uso geral e tecnologicamente neutra.
Basicamente, os resultados preliminares que estarão disponíveis ao longo de novembro e dezembro para consulta de qualquer pessoa que quiser, apontaram que dessas 5 propriedades críticas, 3 poderiam ser seriamente impactadas pelo modelo proposto pela Conexis. São elas: a infraestrutura acessível com protocolo comum, um gerenciamento descentralizado com roteamento distribuído e uma rede de uso geral e tecnologicamente neutra. Além disso, na segunda pergunta, quando a gente pensa nos habilitadores que potencializam essa máxima efetivação da internet, nós temos 10 habilitadores e apenas um que não é necessariamente impactado em um primeiro momento pela proposta, que é o de privacidade. Então, de fato, a proposta ela pode impactar negativamente 3 propriedades críticas e 9 habilitadores que garantem que a internet ela seja segura, confiável, aberta e globalmente conectada. E aí, como meu tempo é curto, eu trouxe os impactos que são transversais tanto às propriedades críticas quanto aos habilitadores dentro da proposta. O que a gente observou dentro dessa pesquisa que a gente fez nos últimos meses foi que existe um impacto sério na eficiência operacional da interconexão e que pode gerar um risco de degradação da qualidade e bloqueio de tráfego. Basicamente, essa proposta ela afeta especialmente a ideia de voluntarismo da interconexão. Então, hoje a internet, ela basicamente, essa ideia de conexão entre os ISPs, os IXPs e os SVAs, inicialmente ela parte de uma voluntariedade e de um valor agregado para todos os atores da rede, e ela pode afetar no sentido de que essa contribuição ela faz com que um conjunto de empresas ele possa ser mais beneficiado do que outras. E aí a gente está falando especialmente porque a proposta ela tenta criar uma obrigatoriedade de contribuição, e isso afetaria de uma maneira diferente tanto as grandes empresas de telecomunicações quanto as pequenas e médias empresas de telecomunicações. Então, isso levanta a possibilidade de que, de certa forma, esses SVAs eles poderiam ser obrigados a fazer contratos com grandes empresas de telecomunicação, e muitas vezes isso pode fazer com que isso torne totalmente inviável que os contratos também fossem feitos pelo restante dos pequenos e médios provedores de conexão. Hoje a gente no Brasil, conforme os dados da própria Abrint, que está aqui com a gente, nós temos em torno de 20 mil provedores de conexão, e tecnicamente impossível você fazer um acordo individual com cada um dos pequenos e médios provedores e dos grandes. Então a gente tem um cenário bastante complexo. E o que pode acontecer é que, além de tudo, caso a proposta não estabelece o que pode acontecer se, dentro dessa falta de acordos, quais são os potenciais impactos para caso uma SVA, ela, por acaso, não queira estabelecer um acordo com um pequeno e médio provedor ou até com um grande provedor. O que pode acontecer? O grande provedor ele pode priorizar o tráfego de outras SVAs que já vão ter feito esse acordo, ou a rota vai ser efetivamente bloqueada. Então, existe um risco de flexibilização das rotas que pode afetar diretamente a qualidade do serviço e da entrega da internet e do provedor e do conteúdo para o usuário final. Segundo ponto é que pode sim haver uma fragmentação da internet a partir da experiência do usuário. Se houver bloqueio ou degradação do tráfego, o que pode acontecer é que o usuário na ponta final ele pode receber um serviço de menor qualidade. Então, um exemplo simples é um streaming. Se o streaming,
uma empresa de streaming resolver não fazer esse acordo, pode acontecer, está bastante dúbio na proposta, que o provedor de conexão ele pode diminuir ou degradar o tráfego, o que vai afetar aquele vídeo que você está assistindo, aquele filme, ou, inclusive, outras coisas, por exemplo, como a própria segurança do aplicativo. Se, eventualmente, porventura, não houver esse acordo, o que pode acontecer é que atualizações do próprio aplicativo não podem não chegar para o usuário, e isso vai afetar especialmente o usuário lá na ponta final. Além de tudo, a proposta ela também traz uma ideia de flexibilização da neutralidade da rede. Dentro da própria proposta é diretamente citado que o principal entendimento em torno da neutralidade da rede ele pode estar inadequado e pode estar prejudicando as empresas de telecomunicação, no sentido de que os lucros auferidos pelas empresas de comunicação no âmbito brasileiro não refletem a realidade do que vem sendo ocasionado no mercado digital. Então, existe também uma ideia forte em cima da proposta de que é necessário se relativizar a neutralidade da rede para garantir que as empresas de telecomunicação supostamente ofertem uma qualidade de tráfego direcionada para garantir que as demandas de 5G, de splicing, de novas tecnologias de internet das coisas, ela chegue na ponta para essa nova realidade do mercado digital. Isso é bastante grave. A gente já viu a relativização da neutralidade da rede anteriormente, já é uma guerra que vem acontecendo há vários anos e, mais uma vez, esse princípio, em detrimento dos usuários, ele vem sendo fragilizado. Bom, esses são os resultados parciais e aqui eu trouxe os impactos da proposta, considerando justamente isso. Como eu falei, são 3 as propriedades críticas que são diretamente impactadas e 9 habilitadores. Nós, no final do mês de novembro, início de dezembro, a gente vai disponibilizar para o público, para receber também comentários públicos. Essa é uma pequena palhinha. Eu agradeço vocês e também agora eu chamo para contribuir também com esse debate o Dr. Alessandro Molon. Muito obrigado. Bom, muito boa tarde. Eu vou pedir licença para falar também em português, aproveitando que temos tradução simultânea, para que as tradutoras saibam para qual idioma traduzir. Para evitar aqui falando meio português e meio espanhol, as tradutoras ficassem em dúvida de para qual língua traduzir. Então, peço a compreensão de todos. Eu vou falar em português por me sentir mais confortável. Quero, antes de mais nada, cumprimentar a todos e a todas, agradecer muito à ISOC e ao ITS pelo convite. Muito obrigado pela oportunidade de participar desse debate. O meu nome é Alessandro Molon, eu sou diretor executivo da Aliança pela Internet Aberta, que é uma união de vozes de associações de empresas e de empresas que atuam nos mais diversos segmentos no Brasil, como, por exemplo, no setor de saúde digital, no setor de educação digital, no setor de radiodifusão, no setor de provimento de conexão. Nós temos a honra de ter a Abrint, a Associação Brasileira de Pequenos e Médios Provedores de Internet, como membro da nossa Aliança pela Internet Aberta, empresas, grandes empresas de tecnologia, entre tantos outros setores. E eu queria agradecer também ao senhor Robert Pepper pela apresentação inicial, por dividir conosco essa visão histórica da luta em defesa de um novo modelo, né, de conexão, de acesso à informação, de comunicação, que é a internet, e também ao o Christopher Casarrubias, que mediou o painel anterior, e também as contribuições da senhora Rosana Pérez,
do senhor Raul Domingues, que nos acolhe aqui no seu país, e do senhor Felipe Suaça, né, que também veio da Colômbia para participar. Eu queria explicar por que é que surgiu a aliança e o que é que ela fez em relação a essa proposta apresentada pelas Big Telcos, pelas grandes empresas de telecomunicação. São 3 grandes que dominam o mercado brasileiro de conexão móvel, mas já não dominam o mercado brasileiro de conexão fixa. E essa, no fundo, é a raiz do problema. Alguns poucos no Brasil ainda veem a multiplicação de empresas, a inclusão digital, a chegada da banda larga nos lugares mais distantes do Brasil como um problema e não como uma solução. E nós vemos da maneira oposta. Nós vemos que esses milhares de pequenos provedores de conexão que estão promovendo a verdadeira inclusão digital estão trazendo solução para o Brasil e não são um problema. Hoje mesmo houve uma declaração lamentável na direção oposta. Eu quero aqui lamentar essa declaração e frisar a posição da Aliança pela Internet Aberta em defesa desses milhares de provedores que nos dão a honra de serem membros da nossa aliança e que levam a conexão a milhões de brasileiros. Mais precisamente, 54% das conexões fixas de brasileiros de banda larga são providas por pequenos provedores de conexão. 54%. Diante dessas premissas, Tobias, de que, há uma explosão no crescimento da demanda por tráfego de dados. 2, as empresas de telecomunicação não terão condição de fazer frente aos investimentos para dar conta dessa explosão da demanda. E 3, de que supostamente as empresas de serviço de valor adicionado não colaboram para a infraestrutura da internet, mas se comportam como free riders irresponsáveis, nós decidimos estudar se isso era verdade. Então, a nossa aliança já produziu 3 estudos públicos e apresentados oficialmente na tomada de subsídios da Anatel, mostrando, com base nos dados das Big Telcos, primeiro, que o retorno de investimentos dessas empresas é absolutamente compatível com o setor do qual fazem parte, o setor de infraestrutura, e é um retorno que vem subindo ano a ano. Segunda descoberta nossa, um breve parênteses. A suposta queda na receita dessas empresas não se refere à conexão à internet, nem a fixa, nem a móvel, ambas sobem. A queda na receita das Big Telcos é a queda na receita da telefonia fixa e a queda na receita de TV por assinatura, que de fato são serviços que vêm enfrentando outros tipos de concorrência e vêm dando de fato menos resultados. Mas isso nada tem a ver com conexão à internet. A receita de conexão à internet dessas empresas no Brasil sobe ano a ano, mesmo descontando-se a inflação. E são absolutamente compatíveis com o setor do qual fazem parte. Bem, é claro que comparar os resultados desse setor com outros setores em que há mais risco não é razoável. É a mesma coisa que alguém que atua no setor agropecuário dizer, bom, mas quem tem mina de ouro ganha mais dinheiro do que a agropecuária. Bom, são setores completamente diferentes. O Raul há pouco fez uma pergunta meio que se referindo a isso, não é? Quer dizer, há setores em que determinadas informações são mais necessárias e outros menos. Há uma demanda por informações em um certo nível, dependendo do tipo de atividade, maior ou menor do que outros. Segundo o estudo nosso, mostrou que
a quantidade de dados, o crescimento na demanda por tráfego de dados está em desaceleração. Ou seja, nos próximos anos, essa não é uma descoberta só para o Brasil. Órgãos europeus também fazem essa avaliação, a projeção de que não há risco de explosão na demanda por tráfego de dados. Então, a demanda por tráfego de dados cresce em desaceleração. É uma curva que perde inclinação. Vai continuar crescendo, mas não exponencialmente, e sim em desaceleração. Terceiro estudo nosso mostrou todo o investimento que fazem as empresas de tecnologia em infraestrutura da internet. Como foi dito há pouco, cabos submarinos, data centers, CDNs, que são objeto de investimento para melhorar a experiência do usuário dessas tecnologias, para aproximar o conteúdo, para reduzir a latência. Isso não necessariamente é uma obrigação do seu negócio. Reparem, não há uma obrigação aqui de investimento. Não se trata de um setor que investe em infraestrutura, mas que mesmo sem a obrigação, investe em infraestrutura para colaborar com a infraestrutura da rede, para dar a sua contribuição e para melhorar a experiência do usuário. Se quiser comparar o investimento em infraestrutura de empresas de infraestrutura com o investimento em infraestrutura de empresas que não são de infraestrutura, não é razoável. É a mesma coisa que comparar o investimento de empresas de infraestrutura no desenvolvimento de tecnologia de aplicativos com empresas que trabalham com aplicativos. É preciso ter coerência nesse tipo de comparação. Então nós fizemos esses estudos e vimos, Tobias, que as 3 alegações são falsas. Não há risco de explosão na demanda por dados, o retorno de investimento cresce e é compatível com o setor do qual essas empresas fazem parte, e não há free riders. Há empresas que investem em infraestrutura de internet, mesmo sem ser esse o seu negócio. O negócio dessas empresas é outro, mas elas investem nisso também. Pela primeira vez, as Big Telcos apresentaram uma proposta. Essa é uma boa notícia, porque pelo menos agora há algo sobre o que se debater. Mas cuidado, boa parte da proposta está tarjada. É secreta. Repare, eu não me refiro aqui a dados confidenciais ou do modelo de negócios dessas empresas. A proposta feita pela Associação de Empresas que defende a taxa de rede no Brasil é uma proposta secreta. É uma proposta para debate público a que o público não tem acesso. É até difícil dizer se ela é boa ou ruim, porque ela é secreta. Mas eu suponho que, sendo secreta, não deve ser boa para todos, ou para a maioria. Porque se fosse boa para todos, se fosse justa, se fosse defensável, não seria secreta. Quando alguém tem um argumento no qual acredita, o apresenta publicamente. Mas quando uma associação de empresas faz uma proposta para um país e esconde essa proposta com tarjas pretas no documento, não há como não desconfiar. Não há como não ficar desconfortável, não há como não suspeitar. Então nós fomos ler aquilo que não está tarjado, aquilo que não é secreto, a parte pública. E o texto é muito claro, porque ele evidencia que o grande problema enfrentado por essas empresas, no fundo, é a concorrência. E isso é dito no texto. Essas empresas dizem no seu texto que a concorrência é um grande problema porque barateou o acesso à internet. Na verdade, essas empresas apresentam 4 problemas. Primeiro, a concorrência. Segundo, a baixa renda da população brasileira. Terceiro, a carga tributária. E quarto, o custo de capital.
É mais ou menos como se um setor dissesse: é muito difícil ganhar dinheiro num país em que tem todos esses problemas. Por favor, resolvam os problemas do país, ou melhor, como os problemas do país não são resolvidos por vocês, me permitam criar uma taxa sobre um setor que nada tem a ver. Aliás, graças ao qual o meu negócio existe, me permita taxá-lo para compensar as dificuldades que o país me coloca. Ocorre que todas as dificuldades que esse setor eventualmente sofra são sofridas também pelos outros setores econômicos. Todos os setores econômicos que atuam no Brasil enfrentam a dificuldade de um país ainda em desenvolvimento, com uma renda que ainda precisa subir, um debate sobre justiça tributária que o país trava nesse momento no Congresso Nacional, o custo de capital que tem vários elementos, inclusive de política macroeconômica, além de problemas do setor. Então o que fica claro é que, ao contrário do que foi dito, grandes empresas de tecnologia sobrecarregam as nossas redes. O problema não é esse. O problema de fundo é o órgão regulador brasileiro, que ajudou a concorrência a crescer, agora tem que arrumar uma compensação para esse setor, já que ele não está ganhando tanto quanto gostaria, porque agora há concorrência. Basicamente, a mensagem é essa: vocês que criaram a concorrência, agora nos compensem por ter que enfrentar essa concorrência de milhares de provedores. O que é uma lástima, porque a concorrência para um país é uma solução e não um problema. Quando alguém defende que metade das empresas que existem deveriam deixar de existir, quem diz isso normalmente não pensa na sua deixando de existir. Quer que as empresas dos outros deixem de existir. Esses pequenos que estão abaixando o preço e fazendo com que os brasileiros tenham acesso à internet por um preço que nós jamais cobraríamos. Mas se nós formos estudar os investimentos dessas empresas, e nós fizemos isso, nós vamos ver que a margem de lucro das empresas vem crescendo, o EBITDA vem crescendo, e os investimentos vêm caindo. O que derruba uma outra afirmação de que era preciso garantir a taxa de rede para aumentar os investimentos. Não! A lucratividade vem aumentando e os investimentos vêm caindo. Por quê? Porque essas empresas têm aumentado a distribuição de dividendos. Então, a necessidade da taxa de rede não é para aumentar o investimento. Até porque a política dessas empresas, como também mostra um estudo que nós vamos lançar, tem sido aumentar a oferta só em grandes centros, que são mais lucrativos do que chegar nos cantos do país onde os pequenos chegam. Seria cansativo expor os números aqui para vocês, mas isso tudo vai ser tornado público em breve. As empresas aumentam a lucratividade, reduzem o investimento e aumentam a distribuição de dividendos. É isso que vem acontecendo nos últimos anos. E essa é uma decisão legítima dessas empresas. Se assim elas entendem que devem gerir o seu negócio, elas têm o direito de fazê-lo. Não podem, no entanto, querer que o país pague por isso. Cobrar uma taxa de alguém que, no fundo, vai fazer o usuário pagar duas vezes. Vai ser uma dupla cobrança do usuário. Porque essa conta vai vir no bolso do usuário pelo preço da conexão e pelo aumento na tarifa, ou na taxa, ou na mensalidade cobrada por provedores de serviços que vão precisar equilibrar suas contas, e isso vai acabar caindo no bolso do usuário novamente. Então é uma dupla cobrança apenas para aumentar a distribuição de dividendos de 3 grandes empresas que atuam no Brasil. Não é razoável, não faz sentido e não pode passar. Ademais, se o problema fosse de lucratividade, a Lei Geral de Telecomunicações do Brasil não garante retorno para empresas que atuam no regime privado. Se elas têm lucro, elas distribuem; se elas não têm lucro, elas não distribuem. Não é a responsabilidade do país garantir a sua lucratividade. Isso não existe no regime privado no qual elas operam. E muito menos deve o regulador brasileiro criar uma taxa de rede que não servirá apenas para compensar a concorrência, mas servirá, ao fim e ao cabo, para matar a concorrência.
porque o objetivo é concentrar recursos para que haja uma disputa desigual entre grandes e pequenos, pequenos que não vão conseguir negociar as taxas de rede como os grandes conseguirão, e que, ao fim e ao cabo, vão acabar sendo esmagados e sequer serão comprados pelo preço que merecem. Porque quando perderem valor, serão comprados na bacia das almas, porque vão valer pouco. Quando a taxa de rede existir, qual vai ser a relação de valor entre uma grande empresa que tem um grande poder de mercado para cobrar uma taxa alta e uma pequena que não pode cobrar taxa? Ela vai acabar se vendo obrigada a ser vendida ou ser adquirida por alguém. De forma que é uma medida que não serve para resolver problema algum. E eu queria saudar o doutor Felipe pela postura de perguntar se existe um problema. É a postura correta de qualquer regulador, cuidadosa. Existe um problema? No Brasil, eu não conheço o caso colombiano, seria irresponsável da minha parte fazer qualquer afirmação sobre a Colômbia, sobre o Peru, sobre o Chile, porque não estudei. Mas o Brasil nós estudamos. Não existe problema no Brasil. Ao contrário, uma taxa de rede vai criar vários problemas, porque vai desincentivar a inovação, vai sufocar a concorrência e vai servir para a concentração de mercado, desfazendo o grande acerto do nosso regulador, que foi o estímulo à concorrência. A Anatel tem vários acertos, mas tem um que eu gostaria de destacar: o estímulo à concorrência. Graças a um acerto do regulador, o mercado brasileiro cresceu, milhares de empresas surgiram, promovendo inclusão digital, reduzindo as desigualdades, gerando emprego e renda para o interior mais pobre do Brasil. Uma taxa de rede vai desfazer tudo isso, vai colocar em risco tudo isso, sacrificando esse avanço que a internet brasileira sofreu. Eu não quero cansá-los, eu já falei demais, mas além desses impactos há outros, há impactos no consumidor, que vai pagar duas vezes, e que ao perder o acesso a essa internet mais barata, vai também pagar uma conexão mais cara. Não vai pagar só duas vezes, vai pagar uma conexão mais cara, porque se a concorrência for reduzida, os preços vão aumentar, tudo isso para melhorar a distribuição de dividendos para os acionistas. Não é razoável, não seria bom para o Brasil, por isso nós vamos, como Aliança pela Internet Aberta, continuar fazendo esse debate com base em dados. Eu peço depois a permissão aos senhores reguladores de outros países, aos membros da sociedade civil de outros países, aos interessados. Quem desejar depois, nós podemos enviar esse estudo brasileiro, não é traduzido, nós vamos produzi-lo em pelo menos 2 idiomas, para que tenha acesso aos dados e para que isso sirva para ajudar na reflexão, mesmo sendo realidades que talvez sejam diferentes. Eu não conheço, não posso afirmar, mas será um prazer colaborar nesse debate na América Latina, porque nós entendemos que o nosso continente precisa de avanços e não retrocessos. Por isso a gente vai continuar trabalhando como Aliança pela Internet Aberta, com base em dados, com base nos debates e produzindo estudos e conhecimento. Muito obrigado pela atenção de todos. Agradeço, Alessandro. Eu vou chamar o nosso moderador. Eu não sei se a gente tem tempo. Quantos minutos que a gente tem para perguntas hoje? Alguém tem alguma pergunta? Pode levantar a mão, caso tenham. Muchas gracias. Yo tengo un par de preguntas para ambos. En el caso de lo que expusieron del lado de Internet Society, yo quería consultar cómo verían algún tipo, en caso de que se mostrase que hay un problema de uso ineficiente de la red o derivado de la concentración de tráfico, cómo verían algún tipo de solución diferente a la que propone Conexis para aliviar esa problemática
¿Cómo podría ser una solución, considerando ese caso, que no afectase a la neutralidad de red o que no perjudicase a los pequeños operadores, como una suerte de fondo común que después repartiese entre todos los operadores el aporte de las grandes plataformas? Y en el caso de Alessandro, quería saber cuáles son los argumentos que ustedes han desarrollado en sus informes para concluir que no va a haber un crecimiento exponencial de la demanda de tráfico, y cómo se relaciona los datos de inversión de los operadores brasileños. Creo que en el primer trimestre de 2024 estuvo en torno a 1.400 millones de dólares, y la expansión de 5G que han realizado los operadores, que es el líder regional, cómo se relaciona con la eventual caída de la inversión, siendo que además también reportan una baja en los ingresos precisamente por la situación de mayor competencia. Y en ese sentido, creo que sería interesante que hubiéramos tenido en el debate también la participación de Conexis para hacer la explicación de su modelo, que si bien, como señala, hay una parte que compartió con Anatel por motivos sobre todo de protección de datos y porque es una propuesta incipiente, hay otra buena parte de la propuesta de Conexis que es pública. Se puede consultar en las respuestas que dio a Anatel, y a grandes rasgos refiere que solo deberían aportar aquellas plataformas que tuvieran una concentración de tráfico por encima del 5%. Esto implica que en móvil solo serían 2 empresas las que eventualmente estarían abarcadas por esta regulación, y en el caso del fijo serían 4 empresas, con lo cual no es un impacto general sobre las plataformas o la capa de contenido, sino una medida específica por la concentración del tráfico de unas pocas empresas. Creo que sí sería preocupante si desde el lado del sector público hubiera una propuesta secreta, pero no es el caso. Es una propuesta en marcha de trabajo de una asociación que contribuye al debate de cara a que Anatel haga algún tipo de propuesta en los próximos meses. Así que bueno, les agradezco el debate y si nos pueden ilustrar. Vou começar então. Primeiro, agradecer as perguntas. E sobre a presença da Conexis, eu acho que o senhor tem toda a razão. Eu até demorei a confirmar minha vinda aqui para o evento, porque eu esperei ser convidado para o evento da Conexis, lá no Brasil, que está acontecendo hoje. Eu imaginei que eu fosse ser convidado para debater com eles lá, mas não tive a sorte de ter esse convite, então acabei vindo para cá. E eles não estão aqui porque provavelmente estão no evento deles no Brasil, está tendo um painel do Sinditele Brasil, da Conexis, hoje lá. Mas eu tenho me disposto e pedido e proposto debates, né, com a Conexis, e até mesmo de que forma os lados podem colaborar. E por que eu digo isso? Porque eu não vejo a relação entre o provedor de conteúdo e serviços com o provedor de conexão como uma relação de concorrência. Eu vejo, de fato, como disse o senhor Robert Pepper, uma relação simbiótica. Porque para o provedor de conexão, é necessário que haja conteúdo e serviço. As pessoas, eu falo agora como consumidor, eu pago banda larga na minha casa, mas eu não pago para ter banda larga, eu pago para poder assistir Netflix, Globoplay, SBT, Band, as TVs que eu gosto de assistir, os streamings, ter acesso às mídias sociais, às plataformas. E eu acho que essa visão de que... abro aqui um outro parênteses sobre um ponto que eu acho que vale ser considerado também. O exemplo da Coreia do Sul foi o único país que implantou uma taxa de rede que fez com que a conexão aumentasse de preço, a qualidade caísse e empresas saíssem da Coreia do Sul. Mostrou que depois de tudo isso, o que é que as 3 grandes telcos
sul-coreanas fizeram? Muita propaganda para que os coreanos acessassem o conteúdo dessas plataformas, para ganhar mais taxa de rede. Então, repare, você não pode apontar um problema e apresentar uma suposta solução que agrava o problema. Se você diz, o problema são grandes empresas que colocam conteúdo e muita gente consome esses conteúdos, e você cria uma taxa de rede em que você é remunerado por quanto mais esse conteúdo é acessado, e você faz propaganda para que os consumidores acessem mais esse conteúdo, isso não é um problema, isso é o seu negócio. Portanto, essa relação entre provedores de conexão e de conteúdo e serviços, nós vemos como uma relação simbiótica e não como de concorrência. Por isso nós estamos abertos ao diálogo, mas temos uma certeza de que essa não é a solução. Então, queremos debate, estamos dispostos a refletir sobre como melhorar a internet brasileira, por exemplo, com mais pontos de troca de tráfego públicos, o que facilita e reduz o trânsito de dados, o tráfego de dados. Temos contribuído para isso, queremos contribuir mais. E esse é o caminho do debate no nosso entendimento. Mas a taxa de rede é uma má ideia que onde foi aplicada não deu certo e nós não queremos copiá-la no Brasil. Sobre a projeção de crescimento de dados, os nossos estudos se baseiam num estudo feito e reconhecido internacionalmente do Thiago Prado, e que é um estudo público, feito com base em dados públicos de tráfego de dados. Foi atualizado esse estudo, um novo estudo foi feito considerando esse estudo e outros dados, e também não aponta para a explosão. A mesma conclusão do órgão europeu, que também não prevê explosão do tráfego de dados na Europa e no mundo. Na verdade, o momento em que o mundo mais poderia ter sofrido com essa explosão, que foi a pandemia, no Brasil, a internet brasileira conseguiu enfrentar bem. A internet cresceu, as empresas levaram a conexão, e mesmo que a gente passe por uma situação parecida com aquela, não parece haver qualquer risco de explosão. Então, mas esse estudo nosso também é público, eu posso enviá-lo, os dados, as bases em que nós nos apoiamos para fazer essas afirmações. E sobre a necessidade de investimento em 5G, nós acreditamos que um outro acerto da Anatel tem sido os leilões de espectro. Portanto, aquilo que as empresas deveriam pagar para o Brasil para usar o espectro, elas estão podendo fazer como investimento. Esse dinheiro, portanto, é um dinheiro público. Não é um dinheiro das empresas. É um dinheiro que o Brasil abriu mão de receber e permitiu que as empresas, em vez de pagarem isso, investissem nesses leilões de espectro em cobertura. Então, nós entendemos que é um acerto regulatório da Anatel e que mostra como a regulação pode ajudar a aumentar o acesso à internet em vez de piorar. A nossa preocupação é que o país, na tomada de uma decisão regulatória, não crie dificuldades, mas, ao contrário, caminhe na direção correta de permitir mais concorrência, mais cobertura e mais acesso à internet. Eu espero ter esclarecido as perguntas, mas estou à disposição para qualquer outro dado, depois ao final nos falamos também. Muito obrigado pelas perguntas. Vou ser bem breve aqui para não comer o tempo do outro painel, mas quando a gente está falando sobre no framework que a gente analisa, nós partimos de uma perspectiva técnica. Então, quando você pergunta, por exemplo, se haveria algum tipo de modelo econômico que poderia ser justo caso fosse comprovado as premissas de que realmente há uma falha de mercado, nós não poderíamos te afirmar isso, porque principalmente a gente tem que ver o que é a proposta, como ela impacta tecnicamente nas propriedades críticas e nos habilitadores que fazem a internet ser o que ela é hoje. Então, nós partimos dessa premissa, e a gente não tem uma expertise que é econômica, mas realmente é uma expertise de garantir que a internet ela permaneça globalmente conectada, segura, aberta e confiável. E, bom, é isso, bem simples. Caso também queira debater depois lá, a gente pode trocar uma ideia. E agora eu vou agradecer a todo mundo que está aqui acompanhando. Já vou chamar o próximo painel. Muito obrigado, pessoal.
passar a palavra para a Paula, que vai moderar o próximo painel, e ela pode também fazer o convite para que as pessoas se juntem à mesa. Olá a todos. Boa tarde, quase noite. Eu vou chamar aqui para compor o painel próximo a Paloma Rostilo, do IRIS. Basílio Pérez, representando o ISP-LAC e também a Brint. E o Flávio Lara Rezende, como representante da ABERT. Raul Echeverria, como representante da ALAI. Quer sentar aqui? Eu fico ali. Bom, eu vou fazer uma breve introdução, quase que não precisa fazer essa introdução, porque o Tobias fez uma apresentação fantástica sobre o que a Internet Society olha quando a gente olha para propostas de taxa de rede, então a impacto, né, na internet. E eu aqui, como representante da Internet Society Global, a gente tem olhado para esse tema em vários mercados onde ele apareceu. Então, primeiramente na Coreia do Sul, como foi mencionado, né? Também na Europa, já com uma proposta feita, né? Numa consulta pública um pouco, vamos dizer assim, queimando uma largada. E aqui no Brasil, né? Aqui na América Latina, na verdade, a gente tem visto um amadurecimento mesmo dos reguladores, no sentido de, realmente, como disseram os reguladores que estavam aqui na mesa anterior, coletar informações, né, de todas as partes, de todos os setores que podem ser impactados e que estão sendo impactados de alguma maneira com a dinâmica do mercado hoje. E essas tomadas de subsídio, né, elas também permitem que outros setores do governo também se manifestem em relação a uma proposta, a uma questão relacionada ao mercado digital ou de telecomunicações. No Brasil, a gente teve, inclusive, a grande pergunta: existe uma falha de mercado, né, que foi feita na tomada de subsídios da Anatel, e tivemos nas duas chances, né, de tomada de subsídio, a Secretaria do Ministério da Fazenda falando sobre, respondendo essa pergunta e falando: no Brasil não existe falha de mercado, né? Então, acho que esse movimento democrático, né, e multissetorial que a gente vê nessas tomadas de subsídio realmente dão para a gente essa visão, onde impacta a internet, onde impacta a economia. E aqui neste painel a gente vai conseguir também ouvir onde essa proposta impacta outros setores que também estão no ecossistema digital. Sem mais delongas, eu vou passar a palavra, acho que vou fazer na ordem, né, para cada um falar um pouco sobre os impactos no seu setor. Então, por favor, apresentem vocês e o que vocês representam e como que uma suposta taxa de rede impactaria o setor que vocês estão representando. Isso, por favor. Por favor, Flávio. Boa tarde. Boa tarde a todos. Eu queria inicialmente agradecer o convite para estar aqui hoje. Eu estou aqui representando, eu sou o presidente da Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, que congregam no Brasil quase 4.000 emissoras de rádio e televisão, 3.800 emissoras de rádio e 200 emissoras de televisão. E sou também diretor e presidente do Comitê Jurídico da Associação Internacional de Radiodifusão, que congrega 17.000 emissoras de rádio e televisão nas 3 Américas, com sede em Montevidéu. Inclusive o Chile faz parte da IR. E a nossa opinião é a opinião do Brasil, é a opinião da IR, da Associação Internacional de Radiodifusão, com relação ao fair share. Eu preciso dizer aqui o seguinte: o avanço cada vez mais rápido das tecnologias e, sobretudo, da revolução que a internet gera nos diversos setores e segmentos da sociedade, naturalmente inseriu a televisão aberta nesse processo de transformação digital.
A gradual mudança de hábitos de consumo de vídeo pelos usuários foi determinante para a disponibilização dos conteúdos das emissoras na internet de maneira complementar aos serviços de radiodifusão, especialmente no Brasil, que é um país de grandes dimensões e de enorme diversidade econômica, social e cultural. Essa é uma realidade imposta pela convergência tecnológica com o desenvolvimento de novos modelos de negócio, que a longo prazo terá impactos na própria sustentabilidade do modelo de radiodifusão aberto, livre e gratuito para a população brasileira. A próxima geração de televisão, que estamos chamando de TV 3.0, estamos nos trâmites finais com o governo, Ministério das Comunicações, Ministério da Fazenda, Ministério da Indústria e Comércio, para implementação ainda em 2025, pretende trazer uma experiência totalmente nova para os seus usuários, consubstanciada justamente na integração do broadcasting com a internet, com o conhecimento do usuário e arquitetura baseada em aplicativos. Com o surgimento das novas tecnologias, principalmente das plataformas, a radiodifusão aberta veio perdendo terreno no Brasil e a chegada da TV 3.0 vai fazer com que tenhamos condições de concorrer em pé de igualdade com as plataformas, com essas novas tecnologias que surgem a cada dia de forma muito rápida. Esse movimento exige investimentos massivos em tecnologia pelas emissoras brasileiras e destaco a dificuldade de se levantar recursos, sobretudo porque estamos falando de empresas que não possuem economia de escala, num segmento de mercado cuja competição envolve grandes conglomerados internacionais. Além de todo o investimento em tecnologia no Brasil, as emissoras não podem deixar de lado o seu principal ativo, o conteúdo de qualidade, de credibilidade nacional, feito por brasileiros, para brasileiros, desde obras jornalísticas a produções de entretenimento. Qualquer remuneração pelo uso das redes causaria uma simetria concorrencial entre as plataformas de streaming, por exemplo, as de vídeo, uma vez que, inegavelmente, as empresas estrangeiras têm muito mais condições de arcar com os custos, causando riscos à indústria audiovisual brasileira. O cenário se agrava ainda mais, tendo em vista que novos custos estão por vir. As discussões no Parlamento brasileiro sobre a regulamentação do VOID, com a criação de uma nova taxa, a Condecine, é mais um exemplo de custo na cadeia do audiovisual. Esse contexto é importante para identificarmos o quanto uma nova cobrança de tarifa de rede poderia agravar e impactar significativamente na consolidação desse desafiador processo de transformação digital das emissoras brasileiras e, consequentemente, a inovação e a criação de conteúdos em nosso segmento de radiodifusão. O setor tem uma preocupação muito grande com relação à proteção da indústria nacional e da própria sustentabilidade do modelo de radiodifusão livre, aberto e gratuito. Eu friso sempre o gratuito porque isso é fundamental na televisão aberta. Dentro dessa discussão de reequilíbrio do ecossistema digital, que se pretende buscar, na nossa visão, de maneira equivocada com a criação da tarifa de rede. Vale lembrar que as emissoras brasileiras e seus respectivos modelos de negócio da internet já contribuem diretamente para uma internet saudável e eficiente no Brasil, imprescindíveis para que suas aplicações e conteúdos possam levar uma boa experiência ao usuário e sejam competitivas. Hoje, devido aos altos investimentos em tecnologia, até mesmo os planos e pacotes mais básicos ofertados pelas empresas de telecomunicação no Brasil já dão acesso à fruição aos nossos serviços. Por trás de tudo isso, há, evidentemente, investimentos significativos em redes de distribuição de conteúdo e práticas de eficiência de rede, como a compressão de áudio e vídeo. Isso sem falar no custo de desenvolvimento da tecnologia de streaming, servidores, bancos de dados, serviços de transmissão de vídeo, interface do usuário, aplicativos, etc. Hospedagem, licenciamento de direitos, segurança e manutenção. Todo esse esforço, além de contribuir de forma efetiva para a experiência do usuário e para o uso eficiente das redes de telecomunicações, traz repercussão econômica positiva para as operadoras,
já que mesmo os planos e pacotes de acesso à internet mais básicos se mantêm atrativos ao possibilitar a fruição de serviços que de outro modo não poderiam ser acessados adequadamente. Não se pode esquecer também que essa lógica de disponibilização de conteúdo é seguido até mesmo pelas empresas de telecomunicações. Basta olhar o mercado para verificar que dificilmente oferecem planos unicamente de internet, sendo que na maioria dos casos agregam pacotes com serviços digitais, músicas, filmes, que igualmente consomem o tráfego da própria rede. Trata-se, portanto, de um ciclo virtuoso em que tanto os provedores de serviços online como os próprios operadores de rede têm incentivos concretos para perseguir eficiência e elevação da qualidade dos serviços prestados. Diante desse cenário, entendemos que a taxa de uso de rede não é a solução para atacar o problema da conectividade do Brasil. Não há redução das receitas das prestadoras de telecomunicações provocada pela existência das aplicações da internet. Pelo contrário, as aplicações estimulam a venda de pacotes mais robustos de conexão à internet. Os efeitos desse tipo de intervenção não estão claros, nem a existência de uma razão autorizadora de tamanha intervenção. É exatamente o que disse o Molon aqui com muita propriedade. É uma proposta sigilosa, é uma proposta absolutamente secreta, e que, se é sigilosa e secreta, se nós não conseguimos ter acesso para que tenhamos condições de entender exatamente o que eles querem, não pode ser bom para todo mundo. Uma tarifa de rede implica redução de receitas e aumento de preços ao consumidor final. Em resumo, quem vai sempre pagar a conta é o cidadão. Sempre, sempre. Com repercussão sobre a demanda, o que inevitavelmente irá levar à desaceleração do investimento e da inovação, pelos atores atingidos. Na Coreia do Sul, como citou aqui também o Molon, o único país em que a cobrança foi de alguma forma implantada, vimos um efeito exatamente o contrário. O preço da conexão subiu e a qualidade despencou. No momento em que discutimos o avanço de tecnologias disruptivas, entendemos que o Brasil precisa continuar garantindo uma internet aberta e livre para todos. Aliás, isso foi uma conquista do governo Dilma Rousseff e que eu acho muito difícil que o governo atual mude esse entendimento, com um olhar para os impactos das empresas brasileiras e seus diferentes modelos de negócio. Mais uma vez, eu queria dizer o seguinte, nós não somos contra a cobrança de taxa de rede só pela cobrança de taxa de rede. Eu acho que nós já conversamos inúmeras vezes, nós também, Molon, não fomos convidados para o evento da Conex. Desde que esse evento existe, nós somos convidados todos os anos, inclusive para fazer parte como palestrante. A ABERT não foi convidada, e não foi convidada exatamente por isso, porque eles estão muito incomodados com a posição que a ABERT assumiu no Brasil e que a AIR assumiu nas Três Américas. Então eu quero agradecer mais uma vez, Ana Luísa, Paula, que é a nossa mediadora aqui, a todos vocês, e dizer o seguinte, terminando, que temos que levar sempre em consideração uma coisa muito importante que a gente normalmente deixa de levar, que é quem sempre pagará a conta será o cidadão, e será o cidadão com menor condição financeira, com menor possibilidade de acesso à inovação e às novas tecnologias. Muito obrigado a todos. Obrigada, Flávio. Eu destacaria duas questões, né, que você falou, a adaptabilidade, né, do setor, um setor que também muito impactado pela concorrência que chegou aos poucos e é grande, e também essa questão de quem perde é o cidadão, perde também, eu achei muito interessante esse ponto, na possibilidade de ter um conteúdo nacional de qualidade, né, que, enfim, a taxa de rede também poderia impactar. Obrigada, Flávio. Eu passo agora para a Paloma, porque você falou também de conectividade, né, Flávio? E o IRIS, ele olha muito para essa questão de conectividade no Brasil. Então, Paloma, fala um pouquinho sobre a atuação de vocês e o impacto que vocês veem. Obrigada, Paula. Tá funcionando? Vocês estão conseguindo me escutar bem? Ótimo. Eu vou pedir licença para fazer minha apresentação de pé, para eu conseguir
acompanhar os slides e principalmente licença para os meus colegas de mesa, que eu vou ficar um pouquinho de costas para vocês, então peço licença por isso. Se alguém puder colocar a apresentação, seria ótimo. Obrigada. Gente, primeiro, boa tarde novamente. Meu nome é Paloma Rossilo. Eu sou diretora do Instituto de Referência Internet e Sociedade, o IRIS. O IRIS é um centro de pesquisa dedicado ao fortalecimento... Essa é a equipe do IRIS? Ao fortalecimento dos direitos humanos no contexto digital, a partir da produção de pesquisas que embasam políticas públicas. Eu também tenho a honra de compor o Conselho Consultivo da Anatel, inclusive ao lado do Fábio, enquanto representante dos usuários do serviço de telecomunicação para o mandato até 2027. E, além disso, eu também sou membro da Coalizão de Direitos na Rede, especialmente representante do grupo de trabalho sobre acesso à internet. Eu queria fazer um comentário inicial, assim, antes de ir direto para as perguntas, enfim, norteadoras desse painel. Eu acho que a gente precisa sempre ter uma reflexão muito apurada, especialmente em painéis, em eventos que a gente tem tanto pouco tempo para falar, né? Às vezes a gente tem 10, 15 minutos. E, Paula, você pode me cortar se eu estiver passando muito tempo. Mas como a gente sempre tem muito tempo e a gente tem uma diversidade de agendas, muitas vezes a gente não consegue dimensionar e trazer a complexidade de certos assuntos. Esse, em específico, acho que o dia de integração de hoje, esse evento de forma geral, ele está dedicado a ser sobre uma proposta em específico de taxação na rede. O que eu gostaria que ficasse muito de mensagem, especialmente para os nossos colegas latino-americanos que talvez não tenham tanto contexto da situação brasileira, inclusive que eu agradeço os esforços de estarem tentando acompanhar o nosso português. O que eu gostaria de deixar de mensagem é que nós temos um problema gigantesco de conectividade no Brasil. Nós temos 22% da população brasileira apenas com conectividade significativa, isto é, 22% da população brasileira com uma conectividade mínima. O resto da população não tem uma conectividade mínima de acesso e a gente precisa coletivamente transformar essa realidade de forma urgente. Até porque eu imagino que as pessoas dessa sala sejam justamente parte desses 22%. Então, eu queria fazer só esse disclaimer, porque às vezes, como a gente está em painéis, enfim, pouco tempo de fala, e a gente traz críticas, eu não queria que ficasse a impressão de que a gente não tem mais o que avançar nas agendas sobre investimentos em infraestrutura. Nós temos e muito. O ponto que eu queria apresentar, especialmente representando do IRIS, é um ponto de discordância e crítica em relação à proposta da Conexis. Mas isso, de forma alguma, quer dizer que nós estamos estagnados e nós deveríamos estar estagnados nesse ponto. A gente precisa avançar, a gente precisa ser propositivo, inclusive nos avanços. E, em uma outra ocasião, eu estive com o Meulon e ele realmente comentou dos dados e dos estudos que eles desenvolveram. Eu estou ansiosíssima por esses estudos, porque vão ser centrais para a gente pensar justamente em proposições e como avançar essas agendas, já que, na nossa concepção, a proposta da Conexis não é a mais assertiva para a nossa realidade de ampliar a universalização de acesso à internet no Brasil. Só também para trazer algum contexto da onde eu falo, como eu mencionei, eu tenho um assento de representação dos usuários do serviço de telecomunicações no Conselho Consultivo da Anatel, mas também o IRIS tem 5 anos de dedicação específica na agenda de inclusão digital. Então, eu trouxe aqui 2 publicações só de referência. Em 2021, se eu não me engano, a gente lançou um livro em que a gente analisou todas as políticas federais de inclusão digital do Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. E, há 2 anos atrás, a gente também lançou esse relatório em que a gente entrevistou lideranças comunitárias de quilombos, assentamentos, ocupações, para entender, na visão deles, o que é conectividade significativa, que a gente tem discutido muito esse termo a nível teórico, a nível internacional, mas não com as lideranças comunitárias, quem, de fato, são responsáveis por capilarizar, muitas vezes, esses temas nas comunidades. E, além disso, a gente também fez um mapeamento de demandas e urgências nas perspectivas dessas lideranças comunitárias. E, recentemente, a gente também lançou um mapeamento de iniciativas de educação midiáticas que existem no Brasil, especialmente. Bom, eu acho que,
no final do dia, todo debate sobre fair share, essa taxação de rede, é um debate sobre quem paga a conta da inclusão digital, que é uma conta caríssima. E, no momento, a gente tem 3 grandes atores pagando essa conta, né? Nós temos os próprios usuários, que pagam os acessos ao serviço. Nós temos os provedores de acesso, que pagam por ser parte do seu custo de negócio. E nós temos também o Estado, que tem a responsabilidade de também investir em inclusão digital por meio de suas políticas públicas. Eu queria destacar principalmente 2 aspectos da proposta de compartilhamento de custo que a gente considera serem verdadeiras falácias argumentativas e que elas não se sustentam considerando a realidade que a gente já tem hoje. A primeira falácia é que quem usa mais deve pagar mais. E daí aqui eu trouxe uma pesquisa que saiu há 1 ano e meio atrás, que foi veiculada na Exame, com a relação entre a velocidade, a quantidade de gigas contratadas num plano e o valor pago. Como vocês podem observar, quanto mais gigas a pessoa contrata, menor é o valor por gigabyte. Ou seja, no atual modelo que não está sendo discutido pelas grandes operadoras de telecom, o usuário que exige mais da rede não está pagando mais pela rede. Mas está tentando se inverter essa lógica para que as grandes provedoras de aplicação paguem justamente por esse uso massivo de dados. Um outro ponto que eu queria destacar é esse mapa que está com uma colorimetria um pouco nítida, mas esse é um estudo feito pelo CETIC-BR, que é um dos braços do Comitê Gestor da Internet, responsável pelo desenvolvimento de pesquisa e indicadores sobre o uso e acesso à internet no Brasil. E o que esse gráfico quer dizer é, de 10% a 30%, então do vermelho ao azul, a gente tem uma noção de quais são os estados onde existe conectividade, usuários com conectividade significativa no Brasil. E o Norte, o Centro-Oeste e o Nordeste são as regiões com níveis mais baixos de conectividade significativa. Nós sabemos também que esses são os grandes gargalos de infraestrutura de acesso à internet no Brasil. Um segundo ponto que eu queria trazer é que foi explorado bastante nas exposições anteriores, é que o atual modelo de investimento das grandes operadoras, ele inviabiliza mais investimento, que no final do dia, dizem as grandes operadoras, está prejudicando os usuários. Mas na nossa avaliação, e o IRIS acompanha há pelo menos 5 anos o cumprimento de obrigações legais de conectividade, as grandes operadoras estão sistematicamente descumprindo obrigações legais. Então, aqui, eu não estou nem falando de uma responsabilidade social, eu não estou nem falando de um investimento para o crescimento econômico do setor. Eu estou mencionando obrigações legais de investimentos em razão de compromissos que foram estabelecidos entre o Estado e as provedoras, termos de outorgas que foram oferecidos, enfim, que estabelecem essas obrigações legais. Como exemplo, eu trouxe alguns excertos do relatório de uma auditoria do Tribunal de Contas da União, que foi publicado em 2022. E esse é o segundo relatório, tem um outro relatório de 2018, em que o TCU se manifesta a respeito da sobreposição de obrigações. Então, basicamente, de uma forma muito simples, mas é estabelecida uma obrigação legal de investimento. As grandes provedoras não cumprem aquela obrigação legal de investimento e, quando uma nova política pública é elaborada, se estabelece a mesma obrigação de investimento. Então, acho que aí vale a pena a gente ler o trecho do TCU para ficar bastante nítido para todo mundo a existência dessa flagrante e sistemática sobreposição de obrigações. Então, nesse excerto que eu destaquei, o TCU diz que técnicos do Ministério das Comunicações e da Anatel afirmaram em entrevista
do TCU, feita pelo TCU, que apoiam e ajudam os outros entes da federação a avaliarem casos de sobreposição de compromissos, por exemplo, quando procurados por estados e municípios. Entretanto, confirmam que não há uma iniciativa estabelecida no âmbito do governo em se fazer sempre essa interlocução quando da propositura de novos compromissos estabelecidos no âmbito federal. O que se diz aqui é, quando se cria uma política pública nova, não existe uma sistematização de identificar quais são os outros compromissos que potencialmente podem se sobrepor a essa. Um outro ponto que eu queria destacar, que mostra que a gente não precisa nem dar um passo além e falar em investimentos no setor, para investimentos voluntários das empresas de telecomunicação. E bastava a gente estar cumprindo as obrigações legais. Diz respeito ao caso dos bens reversíveis. Há mais de 5 anos, está sendo debatido na Anatel, nos diversos órgãos da União, sobre um processo de migração envolvendo a Oi, que é uma das operadoras que opera no Brasil, e que envolve a transferência para uma grande operadora, a Vital principalmente, de bens que são da União, mas que no processo de migração e de concessão foram cedidos à Oi. Durante esse processo, esses bens que foram utilizados, que estiveram em posse da Oi, inicialmente foram estimados em mais de 110 bilhões de reais. Ao longo do processo, que durou mais de 5 anos e ainda não acabou, está em vias de acabar, ao longo do processo, a Anatel fez diversas vezes cálculos para avaliar quanto custam esses bens. E esses bens são desde fibra, cobre, antena, imóvel, enfim, são diversos tipos de bens. E durante esses 5 anos, esse cálculo de 110 bilhões de reais passaram para 5,8 bilhões de reais. A gente teve uma diminuição massiva de quanto que custam esses bens reversíveis. Na avaliação de diversas organizações da sociedade civil brasileira, inclusive o IRIS, especialmente no âmbito da Coalizão de Direitos na Rede, essa avaliação ela é ilegal e ela é baseada em uma metodologia econômica completamente inadequada. Inclusive, existe um ponto de muita atenção que diversos documentos desse processo são sigilosos. Inclusive, como membro do Conselho Consultivo, eu tenho a prerrogativa de solicitar acesso a informações para a Anatel e para o governo a respeito, por exemplo, dos processos de imigração, mas quando eu fui solicitar os dados desses processos, me foi negado esse acesso. Então, a gente não sabe, encerrando, a gente não sabe exatamente alguns trechos desses cálculos, mas a gente foi com as nossas próprias mãos em alguns cartórios para tentar estimar e tentar fazer uma valoração nós mesmos de alguns imóveis, principalmente, e nós encontramos que existem centenas de imóveis de centenas de metros que estão estimados em R$10, em R$9. E a gente não tem nenhuma justificativa do porquê essa subvalorização dos imóveis. E eu queria destacar isso porque esse valor, esses 110 bilhões de reais, poderiam muito bem ser utilizados para conectar escolas, para conectar zonas rurais e para preencher essa lacuna de investimentos que está sendo tanto usada como justificativa para impor uma política de compartilhamento de custos. Esse é um panorama super breve, acho que a gente vai talvez ter algo mais um tempinho depois. Obrigada novamente pelo convite, parabéns à organização do Youth LACGEF, já soube que o evento desses últimos 2 dias foi um grande sucesso, eu também desejo muito sucesso para o LACGEF nos próximos dias. Obrigada. Obrigada, Paloma. Esse ponto, né, de quem gera o tráfego é algo que a gente também tocou bastante, né, na avaliação que a gente fez, porque justamente a prerrogativa é que os dados são colocados na rede,
né, quase não solicitados, segundo a narrativa de alguns, né, reguladores, principalmente na Europa. E quem está gerando o tráfego são os usuários finais, né? Alguém está comprando esse serviço ou demandando esse conteúdo e justamente são essas as pessoas que hoje, né, com esse exemplo no Brasil, estão pagando mais por menos, né? E quanto que essa taxa também poderia ter um impacto negativo nessa questão da conectividade no Brasil e talvez em outros países também da região. Muito obrigada, Paloma. Eu passo agora a palavra para o Basílio. Basílio. Boa tarde. Essa questão esse assunto do fair share, a gente já escutou várias apresentações e várias informações importantíssimas aqui, e isso é, na verdade, uma falácia. É um falso problema que eles estão colocando para usar esse argumento do fair share. Eu estou aqui como conselheiro da Brint, como presidente do LAC-SP e também como empresário. Eu sou também um provedor, um pequeno provedor de acesso à internet no Brasil. No Brasil nós somos 20 mil provedores de acesso à internet. E como já foi falado aqui, nós representamos 54% de todo o acesso de banda larga fixa no Brasil. Ou seja, nós temos 54% e as outras 3 grandes operadoras têm os outros 46%. Eu, na minha empresa, que é um pequeno provedor, não quero fair share. Eu não quero o fair share para mim. E os 20 mil provedores da internet do Brasil não querem o fair share. Ou seja, 54% do acesso à internet fixo no Brasil não quer o fair share, porque sabe que não precisa dele, que isso é uma informação desnecessária. Não existe um problema de rede a ser tratado, não existe uma solução, não existe necessidade de recursos para solucionar a rede. E vai trazer, na verdade, grandes problemas para todos nós. Uma coisa que o pessoal não percebe nesse tema do fair share, todas as vezes que alguém está falando sobre isso, está sempre, quem está querendo fazer alguma coisa sobre o fair share, está sempre pensando em rede móvel. Eles, na verdade, não fazem muita referência às redes fixas, porque eles sabem que na rede fixa não existe problema algum do fair share. Existe uma coisa muito importante, nós fizemos umas pesquisas e conversamos com o pessoal da Ookla e pessoal da Cisco. Mais de 80% das vezes que você está usando um celular, você não está usando rede móvel. Você está na rede fixa, está usando Wi-Fi ou está usando dentro de casa. Então, o fato de estar usando um celular não quer dizer que você está usando a rede móvel. Você está usando a rede fixa. Eu estou usando o celular aqui, mas estou usando a rede do Wi-Fi daqui. Então, se eu estou usando o Wi-Fi, eu estou na rede fixa. E na rede fixa nós não temos problema de conectividade. Uma outra coisa que é uma falácia que eles utilizam, de que as grandes operadoras de conteúdo, as empresas de conteúdo, elas geram um tráfego imenso na rede. Se você está assistindo um vídeo no celular, ele está sendo mandado para você num formato e num tamanho adequado para o celular. Então ele não vem com um tráfego de dados tão grande. Quando você está assistindo um vídeo numa televisão grande, aí sim você tem um tráfego grande. Só que na televisão, quem está conectado é a rede fixa, está dentro da tua casa. Então você não está precisando, aquilo não é um problema de verdade. Esses 20 mil provedores que tem no Brasil, praticamente quase todos eles atendem fibra ótica. É quase totalidade fibra ótica. Tem pouquíssimos que ainda tem rádio. Na fibra ótica, as velocidades que se vendem é de 100 mega para cima. Com 100 mega, você pode ter meia dúzia de televisões grandes na tua casa, vendo vídeos em 8K, que ainda assim vai estar usando uma fração desses 100 mega. Você não está sobrecarregando a tua rede fixa.
Então, e também o que acontece? Esse problema do risco que as redes tinham de não suportar a capacidade de transportar os streamings. Isso é uma história que eu comecei a escutar isso lá em 2012. Foi quando eu comecei a escutar esse assunto pela primeira vez. Naquela época ainda não existiam os CDNs, não existiam os pontos de tráfego que existem hoje. Todo esse investimento que foi feito em CDNs, todo o investimento que foi feito nos pontos de troca de tráfego, inclusive no Brasil tem uma quantidade muito grande de pontos de troca de tráfego, simplesmente eliminou esse problema do tráfego excessivo na rede. Porque o que acontece na internet? O conteúdo da internet antes estava centralizado e todo mundo tinha que ir em algum lugar longe buscar o conteúdo. O conteúdo agora, com os CDNs e com o ponto de tráfego, ele passou para a borda da internet. Ele está na borda, está em volta da internet. Ele está à distância da última milha para chegar no cliente. Então, na verdade, um cliente meu, para acessar um conteúdo, eu só tenho que acessar ele pela minha fibra até chegar no cliente, porque o conteúdo já está ali comigo. Ele está nos CDNs, ele está no ponto de troca de tráfego. Ou seja, não existe o problema de rede quando nós estamos falando de redes fixas. Pode existir um problema de rede na rede móvel? Existe realmente problemas de rede na rede móvel. Mas não é esse o problema, não é esse o problema principal. Hoje em dia, quais são os riscos que nós teríamos se tivesse alguma rede, uma taxa de rede desse tipo? Primeiro, eu escutei um caso na Argentina que me surpreendeu. Uma grande operadora de telecomunicações, conhecidas de todos, estava tentando convencer os provedores locais para que eles não ficassem contra o fair share. E qual era o argumento dele? Não se preocupem com o fair share, porque eu faço acordo com a grande operadora e depois eu distribuo para vocês. Ou seja, é uma questão de poder, é uma questão de concorrência. Eles querem tomar o poder de mercado e querem que os pequenos estejam debaixo deles. Eles querem que os pequenos precisem da grande operadora. Como o Molon falou muito bem, o problema aqui é exclusivamente concorrência. Não é um problema de rede, não é um problema de falta de dinheiro, é um problema de matar essa concorrência que está me dando trabalho. É só isso que eles querem fazer, matar a concorrência. Um dos grandes riscos que nós vimos no problema do fair share lá atrás, que eu acho que hoje em dia nenhum regulador jamais aceitaria uma coisa dessa, mas pode acontecer de, infelizmente, algum regulador na América Latina acabar, ou no mundo, aceitar isso, seria um risco de exclusividade. Por exemplo, uma grande operadora conseguir fazer um acordo com uma empresa de conectividade com exclusividade. Você vai me fornecer acesso só para mim, os outros vão ter que vir pela internet, vindo de qualquer lugar. Isso mataria a neutralidade da rede e mataria toda a qualidade dos pequenos, ou seja, os pequenos não teriam mais qualidade para entregar o conteúdo e quem fez aquele acordo de exclusividade teria condições. Tudo isso daí remete a que essas grandes operadoras, como foi falado muito bem no primeiro painel, elas vêm de um mundo monopolista, com poucas operadoras, onde elas controlavam tudo, elas cobravam por minuto, elas cobravam por distância, coisas que não existem mais na internet. O próprio trabalho que a Conexis fez de querer cobrar por volume de tráfego é uma volta ao passado. Volume de tráfego é cobrar por distância, cobrar por minuto, é a mesma coisa. Então, o que eles querem fazer? Eles querem voltar ao passado. No Brasil, e acho que isso existe também em outros países, no Brasil nós temos um sistema lá que se chama DTRAF, que é um negócio feito dentro da telefonia. Uma operadora cobra da outra as diferenças de uso de tráfego de telefonia que houve entre elas. Eu sou uma pequena operadora, mas sou também uma STFC, tenho operação de telefonia. Todo mês eu recebo uma conta de alguns poucos reais que eu tenho que pagar para uma operadora ou para outra operadora por causa de eu ter usado a rede deles para fazer uma conexão de telefonia entre eles.
O que eles querem fazer é fazer essa volta ao passado, trazer toda a parte de conteúdo para eles. Querem, inclusive, já tem, inclusive, dentro do Brasil, já tem, inclusive, a ideia de qual seria a empresa que iria cuidar dessa, a mesma empresa que cuida da portabilidade de hoje, iria cuidar desse análise de tráfego de dados entre uma empresa e outra para ver quem está devendo dinheiro para quem. É uma coisa surreal. Simplesmente. Eu vejo isso como um dinossauro que está agonizando e está tentando alguma condução para continuar vivo, já que os mamíferos agora estão tomando conta do mercado. E nós somos os mamíferos. E, infelizmente, o mercado vai progredir. Eles vão ter que virar mamíferos. Vai ter que aprender a ser mamífero e deixar de ser dinossauro. Não tem outra solução. Nós temos uma luta muito feroz contra o fair share, porque isso pode, além da neutralidade da rede, e tem um risco muito grande, que é a segmentação da rede. A internet ela tem que ser sempre uma única internet. O mundo tem que ter uma internet só, livre, para todo mundo poder usar, para poder ter as inovações que venham surgir. Você não pode bloquear. Qualquer coisa que você bloqueie na internet, que você segmente a internet, você está tirando as possibilidades de inovação, de entrar um novo operador, de fazer qualquer pessoa fazer um aplicativo, alguma novidade, ele não vai poder fazer porque a grande operadora não vai deixar. Então, nós temos que trabalhar muito contra isso, e a Brint e o LAC-SP sempre se posicionou para que isso não ocorra na América Latina toda, e a gente vai tentar ajudar com dados e informações para que isso possa ser evitado. Obrigada, Basílio. Essa discussão de dinossauros, né, e voltar ao tempo, me lembrou a questão da TV a cabo, né? Então, a gente poderia imaginar uma internet que você acessaria um certo provedor de serviço e só a partir dele você conseguiria ter acesso a algum conteúdo. E o quanto que essa dinâmica também muda totalmente a escolha de conteúdos, né, a disponibilização de conteúdos para o usuário. E a internet é justamente esse lugar aberto para todos. Deveria. Raul, eu peço para tentar o tempo, eu vou te dar um toque para a gente conseguir terminar o painel em tempo. Obrigada. Obrigado, muchas gracias. Excelentes participaciones. Aparte, es muy interesante tener visiones muy distintas de la industria de radiodifusión, de los pequeños proveedores, de la academia. Creo que es algo muy interesante y refleja eso que hemos dicho de que esta discusión, tanto en Europa como en América Latina, es una discusión donde están las operadoras, las telcos de un lado y todo el resto del otro. Se habló varias veces de que no hay fallas del mercado en esto, y yo simplemente quiero agregar algo aquí. Es decir, hay tres condiciones que se dan en el mercado de última milla, que es que hay una demanda sostenida, que no hay escasez de recursos. ¿Qué quiere decir que no hay escasez de recursos? A nadie le ha sucedido nunca de ir a contratar un plan de 120 gigas mensuales y que la empresa le diga, no, disculpe, pero este mes no se lo puedo dar porque estamos topeados, estamos dando solo 50. ¿No? Al revés, todos los meses recibimos ofertas para ampliar nuestros planes. Entonces, hay alta demanda, no hay escasez de recursos y hay fijación de precios libres. O sea, los precios del mercado se fijan de acuerdo a la oferta y la demanda y en base a la competencia. Entonces, con esas tres condiciones, yo creo que cualquiera invertiría en un negocio que le aseguren que se dan estas condiciones. O sea, bueno, mire, usted va a vender pizza y nosotros le aseguramos que va a haber una demanda sostenida de pizza, que nunca va a tener problema de abastecimiento con las materias primas y que no nos vamos a meter en los sistemas de fijación de precios, ¿no? Eso es la demostración de que es un negocio que funciona, que no hay ningún falla de mercado y que serán estas empresas o serán otras, pero alguien va a estar dando este servicio. No va a haber nunca un problema de saturación de los servicios o de que no haya alguien que esté dispuesto a dar este servicio mientras se den esas condiciones de mercado. Volviendo entonces a la pregunta inicial de cuáles eran los impactos. Se habló aquí, lo mencionó Robert Pepper, lo mencionó Alessandro Molón,
las empresas de contenido invierten mucho, pero no por altruismo, sino porque, me gustó como lo presentaba Alessandro Molón, decía, más allá de que no es su responsabilidad, porque las empresas de contenido invierten en otra cosa, que es innovación, desarrollo de nuevas aplicaciones, que es lo que tienen que invertir. Pero además también invierten en infraestructura, porque aquí todos los que estamos aquí confluimos en un mismo objetivo, que es los negocios de todos dependen de que los contenidos lleguen a los usuarios con la mejor calidad posible. Entonces, ahí se produce la cooperación. Entonces los proveedores de contenido, como ya fue dicho, invierten en traer los contenidos cada vez más cerca de los usuarios, cada vez más cerca de los proveedores de última milla. ¿Dónde está eso? En algún data center de la ciudad, en un punto de intercambio de tráfico, llegan a través de las redes de distribución de contenidos o incluso muchas veces en forma de servidores caché hasta dentro mismo de la infraestructura de las operadoras. ¿No? ¿Me escucharon bien? O sea, hay empresas que traen sus calles y hacen un acuerdo con las telco, decir, bueno, yo te traigo y pongo adentro, aquí, un servidor adentro de tu infraestructura, o sea, tú no tienes que ir a buscar a ningún lado los datos míos, están aquí. Entonces, bueno, cuando vemos todo eso, decimos, bueno, muchos invierten en traer los contenidos y por otro lado tenemos las redes de última milla. Bueno, en algún lado se tienen que conectar eso, ¿no? ¿Dónde se conecta? ¿Cómo conectamos las redes, no sé, de Google, de Meta, de los servicios de Netflix con las redes de última milla? Eso es lo que se llaman los peerings, ¿no? Los acuerdos de peerings. Y hay miles de acuerdos de peerings en el mundo. Algunos son directos, otros son a través de puntos de intercambio de tráfico. Y la mayor parte, más del 96-97% de los acuerdos de peering existentes en el mundo son gratuitos. Y son informales, ¿no? Como se dice, de dar la mano, ¿no? ¿Por qué son gratuitos? ¿Porque las empresas que dan los servicios de última milla son tontos cuando negocian? ¿O porque los proveedores de contenido son tontos? ¿Por qué los proveedores de contenido no le cobran a las telcos por traerle los contenidos cerca? O incluso adentro de sus redes. ¿Por qué las telcos hacen los peerings en un punto de intercambio de tráfico, tal vez sin cobrarle a los... Porque el mercado ya resolvió el problema. Y ya llegó a la conclusión de que los valores que se agregan mutuamente los jugadores en esos peerings se compensan, se agregan valor mutuamente. Entonces el mercado ya lo resolvió. Entonces yo decía, ayer lo decía en CEPAL, cuando hay una intervención regulatoria en un mercado que no tiene irregularidades y que no tiene la necesidad de la intervención regulatoria, las consecuencias siempre son negativas. ¿Qué es lo que podría pasar? Voy a inventar un relato, ¿no? Hoy yo soy el proveedor de contenidos y tengo mi caché, mi red de cachés, mi red de distribución de contenidos llega hasta dentro de la operadora X. Vamos a sacar la X porque ya está tomada. Vamos a ver la operadora A, ¿no? Entonces se aprueba una ley, supongamos en Brasil, ¿no? Donde dicen, bueno, ahora usted le tiene que pagar a la operadora A. Entonces yo voy a venir a hablar con la operadora A y le voy a decir, señores de la operadora A, les vamos a pagar, porque ahora hay una ley que dice que le tenemos que pagar, y si la ley dice que le tenemos que pagar, vamos a pagarles. Pero ahora ya no tengo incentivos para traer mi caché dentro de su red. Así que no voy a invertir dinero, porque ustedes me están cobrando, así que ahora ustedes van a tener que ir a buscar los contenidos a otro lado. Probablemente, vamos a poner un ejemplo, al NAP de las Américas, un punto de intercambio de tráfico grande en Miami. Eso es lo que pasó en Corea. Mucho del peering que se hacía internamente dentro de Corea pasó a hacerse en Japón, porque los proveedores de contenido dijeron, bueno, pero ahora ya no te voy a traer mi contenido hasta aquí. Entonces, para la Telefónica, para la operadora A, le va a resultar más caro traer los contenidos, pero además va a empeorarse el tiempo de latencia, la calidad de los contenidos. O sea, hay otro escalón, lo tenía acá adentro y ahora lo tengo que ir a buscar a otro lado que está a miles de kilómetros. Bueno, obviamente no son las mismas condiciones. Pero además, le voy a decir a la operadora A, pero además ahora tengo un problema, porque ahora como hay una ley que impone pagos y todo mi ejército de abogados y departamento de compliance me dijeron que no podemos hacer más acuerdos informales. Así que ahora vamos a tener que negociar. Vamos a tener que negociar, así que vamos a tener que involucrar y probablemente eso lleve meses. Y además,
De paso, voy a llamar a Basilio y le voy a decir, mira, dile a tus asociados que como vamos a estar concentrados en la negociación con la operadora A, que nos va a llevar meses de trabajo porque no tenemos experiencia en esto, es nuevo, dile a tus asociados que van a tener que esperar hasta el año que viene. Pero además, mi departamento de compliance y mi departamento legal me va a decir, ahora ya no podés poner cachés gratis en los puntos de intercambio de tráfico, porque también tenemos que revisar las condiciones y tenemos que darle un marco legal, porque ahora hay leyes, hay penas, hay multas, o sea, tenemos que ser cuidadosos. Así que, si quieres darle acceso a Basilio en el punto de intercambio de tráfico, vas a tener que firmar un acuerdo formal con él, y eso va a tener que esperar un año. Pero además, mientras tanto, entonces voy a discutir, y a la operadora A le voy a decir, bueno, y no hay garantías de que ahora el peering que teníamos que era gratuito, no hay garantía de que sea gratuito. Así que probablemente la conclusión es que, y lo que va a pasar, porque el mercado ya lo resolvió, es que dentro de un año vamos a llegar a un acuerdo, mi proveedor de contenido con la operadora A en Miami, donde yo le voy a cobrar lo mismo que le estoy pagando en Brasil para compensar, y por lo tanto vamos a quedar a mano. Vamos a terminar de nuevo en un balance cero, ¿no? Pero probablemente entonces la operadora me dice, bueno, pero ahora que tenemos un acuerdo, entonces está bien, compensamos los gastos, pero tráeme de vuelta el calle a San Pablo, ¿no? Pasó un año mientras tanto. Entonces vamos a terminar en el mismo punto de salida, donde vamos a terminar teniendo el mismo acuerdo de compartir el calle, donde vamos a seguir teniendo un valor cero, porque vamos a compensar los costos, ¿no? Pero en ese año probablemente se hayan quebrado 10.000 de los pequeños proveedores de Internet de Brasil, otros 5.000 se hayan fusionado o se hayan vendido a las operadoras, vamos a haber estropeado la calidad de los servicios a los usuarios, le vamos a haber encarecido el acceso, ¿no? Y al final vamos a estar en el mismo punto, ¿no? Entonces, creo que cuando tú preguntabas cuál es el impacto que tiene para el sector, creo que ahí más o menos he tratado de escribir con un relato cuál puede ser un escenario muy posible, ¿no? O sea, no puedo asegurar que ese sea, porque nadie puede adivinar el futuro, pero sí podemos acordar que es un escenario muy probable, muy posible, si este tipo de políticas fueran adoptadas. Obrigada, Raul. Obrigada por ter se atentado ao tempo. Eu vou abrir para, se alguém tiver alguma pergunta, senão a gente vai encerrar o painel, que a gente já está no limite do limite. Então, alguém tem alguma pergunta para os nossos panelistas? Se não, eu agradeço profundamente a presença de vocês aqui, agradeço a organização do ITS, do capítulo brasileiro da Internet Society. Estão de parabéns pelo evento e obrigada pelo convite por eu estar aqui também.